Começa agora a última edição do Jornal HMN. O tema de hoje é sobre ecologia e falaremos sobre o importante bioma brasileiro que é a Mata Atlântica. A Mata Atlântica é uma formação vegetal presente em toda parte da região litorânea do Brasil. Ocupa uma extensão de mais ou menos 100 mil km² e é uma das mais importantes florestas tropicais do mundo e apresenta uma rica biodiversidade natural. A Mata Atlântica passa pelo Espírito Santo, o Rio de Janeiro e Santa Catarina e parte do território do estado de Alagoas, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo e Sergipe. Cerca de 70% da população brasileira vive atualmente no território da Mata Atlântica. As nascentes e mananciais abastecem as cidades. A Mata Atlântica engloba um diversificado conjunto de ecossistemas florestais. Agora, nós vamos falar um pouco sobre as características da Mata Atlântica. As principais características da Mata Atlântica são a presença de árvores de grande e médio porte, formando uma floresta densa e fechada. A rica biodiversidade, com diversidade de animais e vegetais. As árvores de grande porte, que formam um microclima na mata, com uma umidade e sombra. Fauna, com rica presença de diversidade, espécies de anfíbios, aves, insetos, répteis e peixes. Na região da Serra do Mar, forma-se constantemente uma grande neblina. Infelizmente, o bioma está muito ameaçado. No ano de 2011 a 2012, o desmatamento foi de 235 km². As florestas tiveram 219 km² de perda, a restinga 15 km² e os mangues perderam 0,17 km². A fauna da Mata Atlântica também é muito diversificada. Mico-leão-dourado, onça-pintada, bicho-preguiça, capivara são alguns dos animais mais conhecidos da Mata Atlântica. São cerca de 1.020 espécies de pássaro, 197 de répteis, 340 de anfíbios, 350 de peixes e 513 de mamíferos. A grande riqueza é responsável por surpresas, como a descoberta de novas espécies, como a rã-cachoeira, a rã alcatrez e alguns pássaros. Orquídeas, bromélias compõem a vasta flora da Mata Atlântica. Plantas medicinais e ornamentais também são presentes na mata. O bioma da Mata Atlântica também é muito rico nas curiosidades, como, por exemplo, algumas tribos indígenas ainda não habitam a região, como, por exemplo, as tribos Terena, Potiguara, Pataxó, Guarani, Tupiniquim e etc. No dia 27 de maio é comemorado o Dia da Mata Atlântica, e a Mata Atlântica é a segunda maior floresta brasileira em extensão. No bioma da Mata Atlântica existem as seguintes formações de ecossistemas: floresta ombrófila densa, floresta ombrófila mista, também chamada de mata de araucárias, floresta ombrófila aberta, floresta estacional semidecidual, floresta estacional decidual, áreas de formações pioneiras como mangues, restingas e áreas aluviais e campos de altitude. Floresta ombrófila densa é a formação vegetal que se estende do Ceará a Rio Grande do Sul, localizada principalmente nas encostas da Serra do Mar, da Serra Geral e em ilhas situadas no litoral, entre os estados do Paraná e do Rio de Janeiro. Ocorre geralmente em áreas mais próximas ao oceano, que sofre influência das massas de ar úmida, que confere alta pluviosidade durante todo o ano. É marcada pelas árvores de copas altas, que formam uma cobertura fechada. Possui maior grau de endemismo de espécies vegetais. A formação possui variação decorrente da altitude, construindo formações de terras baixas. Floresta ombrófila mista, conhecida também como mata de araucária, pois possui o pinheiro brasileiro que constitui o andar superior da floresta, com um subbosque bastante denso. Reduzida a menos de 3% da área original, sobrevive nos planaltos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e em maciços descontínuos nas partes mais elevadas de São Paulo, Rio de Janeiro e no sul de Minas Gerais. Floresta estacional semidecidual.
É uma formação caracterizada por ocorrer em regiões em que existe uma sazonalidade no regime de chuvas, o que acaba conferindo a perda de 20 a 50% das folhas na estação mais seca. Também conhecida como mata de interior, ocorre no Planalto brasileiro, nos estados de São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É a formação em que ocorre em grande parte do interior do Brasil, ocupando principalmente a bacia do Rio Paraná, se estendendo até o leste do Paraguai e na província da Argentina. Por ter uma área de ocorrência muito ampla, ela também fica sujeita a inúmeras variações, principalmente com relação à altitude. Alguns encraves ocorrem no Nordeste, como nos estados da Bahia e Piauí. A restinga. Trata-se de um tipo de vegetação que recebe influência direta de águas marinhas e com o gênero de plantas típicas das praias, com a influência direta das marés, a salinidade do solo e a estabilidade da areia e o microclima, define as fisionomias vegetais que compõem a restinga. É uma vegetação que segue imediatamente a zona praiana, com gramíneas e vegetação rasteira, e tornam-se gradativamente mais variadas e desenvolvidas à medida que avançam no interior, podendo também apresentar brejos com densa vegetação aquática, abrigam cactos e orquídeas, se estende pelo litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Alagoas, Sergipe e Bahia. Aqui no Espírito Santo nós temos um lugar que tem muita restinga, como por exemplo em Jacaraípe, na beira da praia. Manguezais. Considerada como vegetação pioneira, ocorre em solos instáveis do litoral, ocupando solos rejuvenescidos pela constante deposição de areias marinhas e fluviais. Os manguezais habitam ambientes salobros e possuem espécies adaptadas. Manguezais também não são formações homogêneas, com suas fisionomias variando ao longo da costa. Os manguezais são particularmente importantes do ponto de vista econômico para as comunidades caiçaras, visto serem ambientes em que muitas espécies de peixes e crustáceos se reproduzem. É uma vegetação muito característica, pois tem apenas 7 espécies de árvores, mas abriga uma rica diversidade de microalgas, pelo menos 10 vezes maior. Por fim, os campos de altitude. Vegetação típica de ambientes montano e alto-montano, com estrutura herbácea ou herbáceo-arbustiva, que ocorre geralmente nas serras de altitude elevadas e nos planaltos, sob clima tropical, subtropical ou temperado, caracterizando-se por comunidades florísticas próprias. E aqui se encerra o último Jornal HMM. Bom Dia!